Legislação e regulamentos, aula 5. Bom, na aula 5, os senhores aprenderão noções do regulamento disciplinar do CBMERG. Nós vamos aprender também a diferenciar os principais procedimentos investigativos de processo administrativo disciplinar. Aprenderemos esses conceitos aí para que os senhores possam utilizar nessa próxima fase na carreira de militar. Atualmente, no Corpo de Bombeiros, o regulamento disciplinar que está vigente é o Decreto 3.767, de 1980. E essa aula vai passar para os senhores os principais pontos do regulamento disciplinar, que são mais utilizados para a graduação dos senhores. Os objetivos quais são? Conhecer os principais pontos do RD-CBMERG, os pontos que os senhores vão utilizar, entender o conceito de transgressão disciplinar, o conceito de punição, quais são os recursos e as recompensas que o atual regulamento disciplinar prevê. Os senhores, como militares estaduais, têm que ter noção disso, pelo menos uma noção básica, né? Tem que entender o que é transgressão, quais são as punições, quais são os recursos e quais são as recompensas que existem. Vamos ver também, entender a diferença de procedimento investigativo e processo administrativo. Muitos militares na corporação fazem essa confusão. Então, é qualificar os senhores para que não faça mais esse tipo de confusão básica, né? Que possam levar o conhecimento adiante conforme forem progredindo na carreira. As generalidades do RDC-MERG. Bom, no capítulo 1, no seu artigo 1º, né, ele traz qual é a finalidade, ele diz também para que ele veio, né, para que ele serve. E ele serve basicamente para especificar e classificar as transgressões disciplinares, ou seja, ele vai conceituar e vai delimitar o que é transgressão e o que não é transgressão. Lembrando que transgressão disciplinar é um conceito aberto, que nós iremos aprender nos próximos slides, mas, embora seja aberto, existem algumas diretrizes, algumas delimitações, e essas delimitações são determinadas pelo regulamento disciplinar. Não é pelo regulamento de uniforme, nem pelo estatuto, sim pelo regulamento disciplinar do Corpo de Bombeiros, né? O RDC-MERG. Também diz como pode ser punido o militar e quem pode punir. Isso tudo é previsto nesse regulamento. O comportamento de praças, esse é um tema muito importante, né? Porque o seu comportamento ele pode gerar outras punições, que não sejam só a restrição de liberdade, mas que ainda são severas. Então é importante entender como funciona o regulamento de transgressão, o regulamento de punição disciplinar, o comportamento das praças e quais as consequências que isso disso, entendeu? O que pode acarretar. Vamos ver também recurso contra as punições, né? Óbvio. É inerente ao ser humano ele se resignar com uma decisão, né? Que não seja favorável. Por isso, o regulamento ele traz lá a previsão de recurso para que o militar que se sentir prejudicado, né, ou não se sentir conformado com a punição recebida, ele possa fazer o seu recurso lá. E o regulamento disciplinar também traz as recompensas, né, porque não é só punição, não é só punição, né, que existe. A punição é para quem infringe o dever, e para quem cumpre o dever, existem as recompensas, que são previstas lá no final do regulamento. Capítulo 2, hierarquia e disciplina. Os senhores, vocês entendem como é feita, como é organizada a estrutura do Corpo de Bombeiros, né? Ela é posicionada sobre dois pilares, a hierarquia e a disciplina. Essa estrutura hierarquizada e com base na disciplina, ela é prevista lá na Constituição da República, lá no artigo 42, que determina que o Corpo de Bombeiros, né, são instituições permanentes com base na hierarquia e disciplina, né, como vimos em outras aulas. Partindo desse princípio, o regulamento disciplinar ele tem que atuar em cima desses dois princípios também. E para a gente entender um pouco mais o que é hierarquia e o que é disciplina, vamos conceituar as duas. Bom, a hierarquia ela é a estrutura organizada em pirâmide, né? O CBMERG ele é organizado em pirâmide, né? Na ponta da pirâmide estão as hierarquias mais elevadas, o grau hierárquico mais elevado, e na base da pirâmide o grau hierárquico menos elevado. E conforme se progride na carreira, né, se galga os degraus hierárquicos e se galga as graduações e postos hierárquicos superiores. Hierarquia ela é a divisão de postos e graduações dentro da hierarquia militar. Nada mais do que isso. Para poder se diferenciar o que é hierárquico, o que é superior hierárquico, o que é inferior hierárquico.
para que o bom e o regular funcionamento da instituição ela flua. Hierarquia é isso, né? Ela é a divisão em postos e graduações e o escalonamento hierárquico. Isso, isso é a hierarquia. Agora, disciplina. Disciplina é o acatamento integral das leis e regulamentos, e diretrizes e ordens. Isso é disciplina. Quando a gente ingressa no Corpo de Bombeiros, a gente jura, né, cumprir rigorosamente as leis e ordens das autoridades competentes. Essa parte do juramento, ela representa a disciplina que o militar deve seguir. Essa disciplina deve ser constante, do início ao final da carreira, inclusive quando estiver na inatividade. Então, aquele que opta por ser militar estadual, ele tem que ter a consciência de que a disciplina vai ser constante na vida dele, seja na ativa ou na inatividade, independente de qualquer coisa, porque ela é um dos pilares que mantém a instituição. Então, delimitado esses dois conceitos, né, hierarquia e disciplina, a hierarquia, a divisão em postos e graduações, do escalonamento de responsabilidades dentro de uma organização, e a disciplina, que é o acatamento integral das leis e ordens das autoridades competentes. Esses dois são conceitos básicos e que os senhores vão ouvir até o final da carreira, porque são os pilares da instituição, né? Agora, ultrapassados esses dois conceitos, vamos falar das manifestações essenciais da disciplina. O RDCBMERG ele traz para a gente algumas diretrizes de como manifestar a disciplina, como até para mensurar o que é o profissional, qual é o profissional mais dedicado, né? Aquele que observa a disciplina da melhor forma. E serve também para regular as nossas ações, né? Enquanto profissionais militares, nossas ações dentro e fora do quartel devem ser pautadas por essas manifestações. Essas diretrizes são coisas que se deve ter internalizada, que a gente deve buscar sempre exercitar durante a nossa vida profissional. Vamos lá, manifestações essenciais da disciplina. A primeira manifestação que o RDCBMERG traz para a gente é a correção de atitudes, né? O que é a correção de atitudes? Nós somos seres humanos. É da natureza humana, é inerente ao ser humano, cometer equívoco, cometer erros. Isso é um fato, não é discutível. O que o ser humano tenta é minimizar os erros cometidos e, quando os comete, corrigi-los de pronto. É isso que o regulamento quer. Essa mensagem que o regulamento quer para os militares, quer que a gente corrija os nossos erros. A gente tenta fazer de tudo da maneira correta na vida militar, né? Mas eventualmente nós vamos cometer um erro ou outro. E a correção dessas atitudes, desses erros, é manifestação de disciplina, sempre. Sempre que o militar se autocorrige, seja por autorreflexão ou porque alguém o alertou, é manifestação de disciplina. Então, vamos dizer, os senhores estão andando sem cobertura no pátio do quartel. Estão com o uniforme em desalinho, estão errados. E no meio do caminho percebe que estava sem cobertura, que estava errado. Então vá lá, ao perceber, se autocorrige e coloca a cobertura e continua o seu destino. Isso é correção de atitude. É um exemplo bobo, mas que demonstra o que é a correção de atitude. Durante o socorro, está ligando a motosserra da maneira errada. Então o superior o adverte. Não, não é assim que liga. Tem que apoiar, botar no chão, prender ela com o pé, ou com o turno, efetuar todo o procedimento. E o militar prontamente ouve. Não precisa nem ser o superior, pode ser um par, ou até mesmo um subordinado que passa ali o alerta, né? E no imediato momento que o militar ele vê que ele está errado, ele se autocorrige. Entendeu? Isso é uma manifestação essencial de disciplina. Significa que o militar ele é consciente de que ele estava em uma situação incorreta e teve a capacidade e a honra ali de se autocorrigir. Entendeu? Isso é essencial. Esse tipo de manifestação ele deve perdurar com a gente durante toda a carreira. Agora vamos para a próxima. A segunda manifestação é a pronta obediência. O que é a pronta obediência? Toda a sistemática militarizada ela é feita com base na pronta obediência, né? Por quê? Porque existem funções, existem tarefas que às vezes são árduas ou que às vezes, por serem pequenas partes de um todo, não são visualmente perceptíveis àqueles que estão executando, mas para quem comanda consegue ter uma visão maior, que elas fazem parte de uma engrenagem para um funcionamento maior, entendeu? Então é por isso que sempre se deve obedecer prontamente às ordens regulamentares.
aquelas afetadas ao serviço. Se a ordem ela é oriunda de uma autoridade competente, né, do superior hierárquico, afeta ao serviço, ela deve ser prontamente obedecida, ainda que o militar não concorde com a ordem. Mas isso é importante para que ela seja sempre prontamente obedecida, né, sob pena de transgredir a disciplina. Porque para o elemento de execução, ou para o elemento que auxilia, nem sempre é perceptível o objetivo da ordem, mas se ela for afeta ao serviço, ela deve ser cumprida, e a responsabilidade é de quem? É de quem emitiu a ordem. Então o militar está no quartel, ele recebe uma ordem para estacionar a viatura de forma a fechar o acesso. Embora a ordem possa parecer absurda, ela está afeta ao serviço, ela está afeta à organização do quartel, e a responsabilidade de fechar a rua é de quem emitiu a ordem. O militar ele deve cumprir. O motivo da ordem não cabe a quem executa, cabe a quem emite a ordem. E quando o militar obedece a ordem, prontamente ele demonstra o seu grau de disciplina, o seu grau de zelo. Agora vamos falar de dedicação integral ao serviço. É de conhecimento de todos, né, que alguns militares, eles, principalmente os que exercem atividade na área da saúde, eles exercem também atividade extra corpo de bombeiros, né? Normalmente o militar da saúde, ele é, vamos dizer, um enfermeiro. Ele é enfermeiro aqui, mas também é enfermeiro na folga em algum outro lugar. O médico ele é médico aqui e também é médico em outro lugar. Todavia, a mensagem trazida pela norma é que a dedicação primordial, principal e integral deve ser ao CBMERG, deve ser a atividade do Corpo de Bombeiros. Então, se o militar ele tem um compromisso em alguma outra atividade, ele não pode não pode faltar ao serviço no CBMERG para cumprir os seus compromissos extra-quartel. Ele tem que se dedicar e vestir a camisa do Corpo de Bombeiros, tem que se dedicar integralmente ao Corpo de Bombeiros, por mais que tenha essa brecha. Então, vamos dizer que o militar está escalado de serviço lá no Paisano, no Hospital X, e está escalado aqui no GBM Y. Ele vai comparecer ao GBM, independente se ele vai faltar no hospital ou não, porque a sua atividade principal, a sua dedicação é com o Corpo de Bombeiros, entendeu? Ele é militar 24 horas por dia. Ele pode, inclusive, ser acionado a qualquer momento do dia, qualquer dia, basta que haja uma necessidade de serviço. Basta que para isso ocorra alguma coisa que a população precise dos serviços do CBMERG. Então, tendo essa condição, é certo que o senhor ou a senhora deve se apresentar e cumprir suas funções de bombeiro militar, independente se existe outro emprego, outra função, algum outro trabalho exercido fora da corporação. Então, quando o militar ele coloca o CBMERG acima das suas prioridades particulares, ele manifesta a sua disciplina. Ele demonstra como é um militar dedicado, um militar disciplinado. No próximo item, seria ajudar a disciplina coletiva, né? O que seria isso? Nada mais é do que cultuar a disciplina, né? Cabe a cada um de nós cultuar a disciplina, procurando entender quais são os problemas dos nossos subordinados, orientando eles da melhor maneira possível para que eles se mantenham de maneira disciplinada, conversando com nossos pares e trazendo à tona a cultura da disciplina, manter o serviço sobre qualquer problema, certo? O socorro, ele é a nossa principal atividade. Então não vamos deixar de seguir para o socorro por conta de uma falta de ar-condicionado, por conta de um problema administrativo. Deve-se impregnar essa cultura entre nossos pares e os nossos subordinados e mostrar aos superiores que esta deve ser a cultura. Então, quando o bombeiro militar ele ajuda na disciplina coletiva, ele está manifestando a sua disciplina. Então, resumindo essa parte, né, cultuar a disciplina é uma manifestação essencial de disciplina, né? Orientar o subordinado, conversar com os pares, zelar para o bom andamento do serviço e o cumprimento das ordens. Isso é uma manifestação essencial da disciplina. Próximo item seria a responsabilidade. O militar que tem conhecimento das suas responsabilidades e que age independentemente de ordem, que sabe cumprir os seus deveres, isso é um militar disciplinado. Quando o bombeiro militar ele sabe que deve chegar, quando não, né? Qualquer bombeiro militar ele sabe que deve chegar na hora para cumprir o serviço, sabe que o uniforme deve estar sempre alinhado,
sabe que o serviço deve ser cumprido a contento e, quando não possível cumprir, a contento, deve ser levado à autoridade competente para que o problema seja sanado da melhor maneira possível. Essas são responsabilidades mínimas. É importante a consciência das próprias responsabilidades, né? É muito importante isso durante a carreira profissional. Nós temos várias dificuldades na corporação, né? Mas é importante que, independentemente de qualquer problema, o militar ele esteja sempre pronto e de boa vontade a cumprir as suas próprias responsabilidades. Independente se faltou luz no quartel, se está com dificuldade de arrumar água, cumpra as suas responsabilidades. Apresente-se para o serviço, mostre sempre de boa vontade a cumprir qualquer missão, mostre-se voluntário para sanar qualquer tipo de problema. Tente cumprir com seus deveres. Essa é a manifestação essencial de disciplina que é esperado no nosso regulamento, né? Essa é a mensagem da lei, que nós temos ciência dos nossos deveres e que o cumprimento da melhor maneira, e que vamos cumprir, né, da melhor maneira possível. E quando não for possível, vamos levar aos superiores para tomar as medidas cabíveis. Sexto item do rol de manifestação de essencial disciplina é cumprir o regulamento. Quando se fala cumprir o regulamento, não se restringe ao regulamento disciplinar, né, somente. O militar deve cumprir todas as leis e todos os regulamentos satélites à sua atividade profissional. Então, os senhores devem cumprir o estatuto, devem cumprir o RD-CBMERG, tem que cumprir as ordens dos superiores, né, do comando imediato, tudo, qualquer determinação que seja afeta ao serviço deve ser cumprida. Essa é a manifestação essencial da disciplina, né? Cumprir as normas e diretrizes e regulamentos que tem na nossa atividade militar, sempre que estejam afetas ao serviço. A responsabilidade pelas ordens, né? A responsabilidade pelas diretrizes e determinações é de quem emite a ordem. Quem executa não tem responsabilidade, salvo se cometer algum excesso na execução da ordem. Então, se a responsabilidade é de quem emite a ordem, cabe àquele que vai executar a ordem buscar todas as informações necessárias ao cumprimento daquela ordem. Não é cumprir a ordem de qualquer jeito, é buscar as informações necessárias com quem emite a ordem para que seja cumprida da melhor maneira possível, né? E dessa forma contribuir para o melhor andamento do serviço. Dever de reportar. Esse dever, essa obrigação, é importante quando você presencia um militar transgredindo a disciplina. Nós vamos aprender o conceito de transgressão disciplinar, né? O conceito de punição disciplinar. Mas é importante que os senhores tenham consciência de que é obrigação o militar lhe reportar à autoridade competente quando tomar conhecimento ou presenciar quando ver qualquer outro militar transgredindo a disciplina. Eu disse qualquer outro militar, né? Seja inferior, um par ou um superior hierárquico, não importa. Se os senhores presenciarem ou tomar conhecimento de uma transgressão disciplinar, é dever reportar à autoridade competente, por escrito. Se reportar verbalmente, terá o prazo de 48 horas para escrever o que presenciou. Mas é obrigação de reportar uma transgressão presenciada, né, ou que tomou conhecimento. Se não fizer, também está transgredindo a disciplina. Então é muito importante que os senhores tenham noção dessa obrigação e repasse esse conhecimento aos seus pares e subordinados. Transgressões disciplinares. Nós vamos aprender agora o que são transgressões disciplinares, no seu conceito. No artigo 13 do regulamento disciplinar, nós temos um conceito lá. A transgressão disciplinar é a violação dos preceitos éticos, violação dos deveres e obrigações de bombeiro militar. É qualquer ação ou omissão contrária ao ordenamento jurídico, né? Resumidamente, basicamente, é isso que está escrito no regulamento disciplinar. Basicamente é esse o conceito, né? Mas o que é esse conceito? A transgressão disciplinar ela é um conceito amplo. Eu já tinha comentado isso antes e agora falar mais a fundo. Amplo é o princípio da atipicidade, ou seja, não é necessário que a conduta ou a omissão esteja descrita exatamente na lei para ser considerada uma transgressão disciplinar. Não é preciso.
Basta que a ação ou omissão do militar vá de encontro aos preceitos éticos e às obrigações e deveres do bombeiro militar, que estão previstas no regulamento, né, no Estatuto do Bombeiro Militar. Então, se a ação ou omissão do bombeiro militar ferir qualquer desses valores, qualquer desses princípios, independente de estar prevista ou não no RD, é considerado transgressão disciplinar. Então, relembrando, transgressão disciplinar é qualquer violação dos preceitos éticos e dos deveres e obrigações do bombeiro militar, independente se está escrito exatamente a conduta ou não. Se o bombeiro tiver uma conduta que fira esses princípios éticos, ele está cometendo uma transgressão disciplinar. Como, por exemplo, vou utilizar um exemplo bem chulo, para ficar mais fácil de gravar. Não existe no regulamento disciplinar a proibição de urinar no pneu da viatura. Não tem nada descrito sobre isso. Mas se o senhor ou a senhora chegar lá e urinar no pneu da viatura, vai estar ferindo os preceitos éticos previstos na corporação. Fere o decoro da classe, além de ser uma falta de educação, né? Nesse sentido, é uma transgressão disciplinar. Mas não está descrito essa conduta no regulamento, mas é uma transgressão, é passivo de punição disciplinar. Dito isso, né, além do conceito genérico, nós temos algumas ações e omissões previstas no anexo 1 lá do regulamento disciplinar. Todas elas são diretrizes que indicam o que não deve ser feito, né, o que deve ser evitado pelos bombeiros militares para que eles não se enquadrem em condutas ou omissões consideradas transgressões disciplinares. É importante que os senhores leiam as diretrizes, tá? Desse anexo 1. Não precisa decorar tudo, né? Mas é mais para entender. Então, ainda que não esteja previsto lá no rol do anexo 1, nós enquadramos a transgressão disciplinar no item 2 do artigo 14, ok? Então, qualquer ação ou omissão contrária à disciplina não descrita no anexo 1, mas que vá de encontro às leis, regulamentos, estatutos ou ordens das autoridades competentes, né? Um outro exemplo, ainda que não esteja descrita lá no rol do anexo 1, não esteja exatamente no artigo 25, mas fira uma determinação do comando, uma determinação do comandante relativa ao serviço. Vamos dizer, entendeu? Ele deu uma determinação legal, uma determinação válida. Se o senhor ou a senhora contrariar essa determinação, estará transgredindo a disciplina. Estará transgredindo a disciplina. Vimos que o conceito de transgressão disciplinar, resumindo, né, é um conceito aberto, não precisa que a conduta ou a omissão esteja especificada lá, basta que ela fira um dos preceitos éticos previstos nos regulamentos, leis ou determinações, ok? Então, a gente pega essa conduta e enquadra ela no item 1 ou no item 2 do artigo 14 do RD e estará caracterizada a transgressão disciplinar. Então, esse é o conceito de transgressão disciplinar. É um conceito aberto, mas com diretrizes, com rumos, com nortes para se delimitar o que é uma transgressão. A conduta, antes de ser considerada transgressão disciplinar, ela deve ser avaliada pela autoridade competente, que ela vai julgar essa conduta. E ela tem que saber se essa conduta vai ser justificada ou não. E caso não seja justificada, se existe atenuante ou agravante. Então, o julgamento das transgressões disciplinares ela não cabe aos senhores, mas é importante que saibam quais são as circunstâncias que justificam uma conduta considerada transgressão disciplinar. Então, embora o bombeiro militar execute uma ação ou omissão contra a disciplina, existem circunstâncias que o absolvem de uma punição disciplinar, que justificam a adoção daquela ação ou omissão contra a disciplina. Então, vamos começar com o artigo 17 do RD, circunstâncias que justificam uma conduta contrária à disciplina. Então, vocês cometem uma transgressão disciplinar, mas a sua ação foi uma ação meritória ou no interesse do serviço ou da ordem, esta ação é justificada e não deve ser passível de punição disciplinar.
Por exemplo, vamos dizer que os bombeiros, depois de atender um evento, estavam ali recolhendo material, quando de repente ocorre um desabamento no local ali em frente onde eles estavam, e tem vítimas, e o local continua desabando, e tem que a situação pede uma ação rápida. Então, é transgressão disciplinar atuar no socorro com o uniforme completo? Sim, é transgressão disciplinar. Mas como essa ação ela era urgente, era necessária que fosse feita o mais rápido possível, então da maneira que estava, os bombeiros foram lá e atuaram para salvar as vítimas, tirando dos escombros e evacuando as demais. E esquecendo eventualmente de botar uma gandola, um capacete, porque tinha que ser o mais rápido possível. Então, embora no meio da ação houvesse uma transgressão disciplinar, essa transgressão, essa conduta não é passiva de punição, porque ela é uma ação meritória. Ela ocorreu no interesse do serviço. No interesse do serviço, entendeu? Esse é o item 1 das circunstâncias que justificam. Quando se age em legítima defesa, própria ou de outrem. Então, é certo que se o bombeiro militar estiver defendendo a sua integridade, né, a sua honra ou a de um colega, ele será justificado em uma eventual conduta transgressora da disciplina. Então, não é permitido gritar, xingar, empurrar um colega bombeiro militar. Não é permitido. Mas, se um bombeiro o faz para se defender, ou defender outrem, esta conduta, embora seja transgressão disciplinar, ela não será passiva de punição disciplinar. Porque o suposto transgressor da disciplina ele está agindo em legítima defesa, né? Sua ou de outrem. 3. Cumprindo ordem. Lembra que a gente falou isso já? Que aprendemos que a responsabilidade ela é de quem emite a ordem, não é de quem executa. Então, por exemplo, o motorista está conduzindo a viatura para um socorro e o comandante de socorro manda ele ultrapassar o sinal vermelho. Então, desrespeitar as regras de trânsito é transgressão disciplinar. Mas a transgressão disciplinar não é do condutor que ultrapassou o sinal vermelho. A transgressão disciplinar é de quem emitiu a ordem, é do comandante do socorro. E ele também vai justificar, porque ele vai justificar em razão da ação meritória, né, do interesse do serviço. Mas o que eu quero que fique claro é que o condutor ele não pode ser responsabilizado porque cumpriu uma ordem referente ao serviço, né, atinente ao serviço, cumprindo uma ordem do comandante de socorro. Então, o condutor não vai ser responsabilizado. A responsabilidade da ordem é de quem emite a ordem. Isso tem que ficar bem claro. Agora, os excessos que o condutor cometer é responsabilidade dele. Se o comandante mandou somente ultrapassar o sinal vermelho, mas ele conduziu a viatura, mas ele mandou conduzir a viatura dentro do limite de velocidade, se o condutor ultrapassar o limite de velocidade, e bater com a viatura eventualmente, né, a responsabilidade é do condutor, porque não houve ordem no sentido de ultrapassar o limite de velocidade da via. Vamos lá, número 4. É obrigar subordinado a cumprir o dever. Essa circunstância tem que ser necessariamente no interesse público e do serviço, jamais no interesse pessoal do superior. Se o superior estiver agindo no interesse público e do serviço, lhe é facultado obrigar o subordinado a cumprir o dever. Então, se o superior ele comete um excesso, mesmo que gritar, xingar, empurrar o subordinado, mas esse excesso foi em razão de obrigar o subordinado a cumprir a missão, o superior está justificado. Ele vai ter essa conduta absolvida. Um exemplo, vamos dizer assim, durante o socorro, né? Um incêndio e o subordinado ali, na hora de montar a linha, ficou estático. Rolou as placas. Cabe ao superior, seja ele qual for, obrigá-lo a cumprir o dever. Pode ser o cabo para o soldado, o sargento para o cabo, enfim. É o dever dele obrigar ele a cumprir o dever. E não vai ser transgressão disciplinar, mesmo que tenha que empurrar ali, sacudir, gritar com ele, para que ele retome a consciência e haja no melhor interesse do serviço e do melhor interesse público. 5. Motivo de força maior. É óbvio que se o senhor ou a senhora cometer uma transgressão disciplinar por motivo de força maior,
ou seja, algo que não está sob o nosso controle, algo que não se possa controlar, um motivo de força maior é algo que não se pode controlar. Vamos dizer, o militar ele chega atrasado para assumir o serviço. Por que ele chegou atrasado? Porque a Avenida Brasil está engarrafada. É uma circunstância justificadora? Não, porque todo dia a Avenida Brasil está engarrafada. Então o militar ele tem que sair mais cedo de casa para chegar no horário determinado. Isso aí é uma coisa cotidiana aqui da vida urbana. E pode ser facilmente superado pelo militar saindo mais cedo de casa. Agora, se o militar chegou atrasado, porque na Avenida Brasil, o único caminho da casa dele para o quartel, uma passarela desabou e travou o trânsito, parou o trânsito completamente, se acontecer um terremoto e abrir a Avenida Brasil no meio, é motivo de força maior. Por isso não será punido. 6. Ignorância comprovada. Então, se o senhor ou a senhora comete uma transgressão por não entender que aquilo é transgressão, não será passivo de punição à sua conduta. Se cometeu uma transgressão, mas não sabia, será punido. Mas para isso ser utilizado, para esse item 6 ser utilizado, não pode ser uma transgressão que tenha a ver com o sentimento normal do dever. Não pode dizer que eu não assumi o serviço porque eu não sabia que tinha que assumir o serviço. Eu não fui trabalhar porque eu não sabia que tinha que trabalhar. Eu não corri para o socorro porque eu não sabia que tinha que correr para o socorro. Não. Sentimento de dever, valores e ética, que é ensinado em todos os cursos, né, de progressão funcional, CFSD, CFC, CAS, esses valores não podem ser assumidos que não se saiba. Mas existem coisas que podem ser de conhecimento, como também podem não ser de conhecimento. E aquelas que não são de conhecimento não podem ser consideradas transgressões disciplinares. Vamos ver se dá para deixar mais claro com um exemplo. O militar ele tirava serviço em determinado quartel. E lá era permitido assistir televisão no cassino durante o expediente, para aqueles que estavam de prontidão, né? Era autorizado. O militar saiu de férias, trocou o comando e o novo comandante determinou que é proibido assistir televisão no cassino durante o expediente, até mesmo os militares que estiverem somente de prontidão. O militar retorna de férias, não sabe dessa proibição, entra no cassino e liga a televisão. Durante o expediente começa a assistir a televisão. Será considerada transgressão disciplinar? Não, porque ele não sabia da determinação. A determinação ocorreu durante suas férias, ele estava afastado do serviço e por esse motivo ele tinha a ignorância da ordem, né? Ele desconhecia a ordem, não será punido. Agora vamos falar de circunstâncias atenuantes e agravantes. São circunstâncias que, embora não impeçam que a conduta transgressora seja passiva de punição, elas modificam a classificação, podendo considerar a conduta menos grave, no caso da atenuante, né, e mais grave, no caso da agravante. Então, começando pela circunstância atenuante. As circunstâncias atenuantes estão previstas no artigo 18 do RD, e elas têm a ver com bons serviços e boa-fé. Tá? Vamos sempre lembrar disso. Tem a ver com bons serviços e boa-fé. Bom comportamento, relevância nos serviços, evitar um mal maior e defesa de direitos. Então, se a defesa não constitui uma ação justificadora, ela será pelo menos uma atenuante. Entendeu? A defesa falando sobre a defesa de direitos, né? Então, o seu comportamento pretérito, o seu comportamento, a sua ficha disciplinar, ela depõe contra ou a seu favor, dependendo se você tem um bom ou mau comportamento, se você já tomou punições ou não, se o seu comportamento é melhor ou pior, entende? Relevância de serviços. Os serviços que você prestou durante o seu tempo na corporação em determinada unidade é levado em consideração como circunstância atenuante. A autoridade ela é obrigada a levar em consideração os serviços que você prestou naquela unidade. Também, vamos dizer, evitar um mal maior. Se você comete uma transgressão para evitar um mal maior, ainda que não seja uma justificação,
não tem a ação justificadora, vai atenuar. Defesa de direitos. Sempre que se defender algum direito, será uma circunstância atenuante, desde que não seja desde que não seja justificadora, né? Se o justificar, justificou. Agora, se usou um direito, mas não serve para justificar, será atenuante. Isso seria analisado pela autoridade ali que julga a transgressão. E circunstâncias agravantes. São ações que atentam contra a disciplina, né? O mau comportamento, a reincidência, o militar que já foi advertido, que já foi punido, que já foi chamado a atenção e continua fazendo a mesma coisa. O conluio, que é o conluio de se unir a outro bombeiro militar para transgredir a disciplina, se a transgressão foi cometida durante o serviço, se foi na presença de subordinado, se foi com abuso de autoridade, se foi premeditado, se foi na presença de tropa ou de público. Tudo isso são circunstâncias agravantes. Então, isso tudo vai para a autoridade que vai julgar a punição. A classificação das transgressões. As transgressões disciplinares elas são classificadas em leve, média ou grave. Quem classifica as transgressões? A autoridade que analisa a conduta, ou seja, a autoridade que expediu o PAD que vai analisar e classificar a transgressão. Se a conduta ela for justificada, não vai classificar a transgressão, porque a transgressão não vai ser punida. Então, só se classifica aquela transgressão que será punida. Ou seja, se não houver punição, não há classificação. Para considerar uma conduta como grave, ela tem que afetar o sentimento do dever, a honra pessoal e o decoro da classe. Qual é o sentimento do dever? É vidas alheias e riquezas salvar. Se o senhor ou a senhora cometer qualquer transgressão que afete esses pilares, essas diretrizes, esses valores, será considerado uma conduta grave. O pundonor militar, o que é? Ele é a dignidade pessoal. E o decoro é a decência da classe. Assim, eu sei que são conceitos muito subjetivos, mas um senso comum de dignidade, um senso comum de decência é o que vai reger esses significados, né? É o que vai dizer se é grave ou não. E porque é assim que a lei funciona atualmente. Já houve até uma tentativa de atualizar a lei, mas por enquanto é assim que é. Punições disciplinares. Vamos identificar o que são e quais são as punições disciplinares. Bom, punições disciplinares elas são atos administrativos praticados com o objetivo de fortalecer a disciplina, com o objetivo educativo. Então, o objetivo punitivo dela é secundário. O principal objetivo é educar o punido e educar também a coletividade, para que não se cometa aquele tipo de transgressão novamente. Esse é o objetivo primordial da punição disciplinar. O objetivo primordial da punição disciplinar é o objetivo educativo. Então, está previsto lá no artigo 22 do RD. Agora, quais são os tipos de punição existentes na corporação hoje? Bom, primeiro, falamos em geral, né? Advertência, repreensão, detenção, prisão, licenciamento e exclusão a bem da disciplina. Essas são as punições existentes. Não existe punição de despromover, não existe punição de serviço extra, nem de ficar depois da hora. Não existe qualquer outro tipo de punição a não ser estas citadas. Estão previstas no artigo 23 do RD. Dito isso, é importante lembrar, só dar uma lembrada, né, naquela lei de 13.967 de 2019, que é a lei que proibiu as punições disciplinares com restrição da liberdade, mas ela também já foi derrubada pelo STF já há alguns anos, para quem não sabe. Então, só essa dúvida que talvez algumas pessoas tivessem, mas já foi derrubado já essa lei por inconstitucionalidade. Bom, começando então pela advertência. A advertência é a punição mais branda, é a punição mais leve que temos no regulamento. Ela trata-se de uma admoestação verbal.
Nesse ponto é importante frisar, né? Não vamos confundir a advertência como punição disciplinar com a advertência oriunda do poder hierárquico. São duas coisas homônimas, né, que têm o mesmo nome, mas o significado diferente. A advertência punição, ela somente vai existir depois que o militar ele responder a um PAD, né, um processo administrativo disciplinar, ele exercer a ampla defesa e o contraditório dele e, ao final, for considerado injustificada a sua conduta. Aí a autoridade poderá aplicar a pena disciplinar de advertência, chamar o militar e adverti-lo verbalmente. Isso é uma pena disciplinar, uma punição disciplinar. Agora não vamos confundir com a advertência do poder hierárquico, né? O que é a advertência do poder hierárquico? O superior hierárquico ele pode e deve advertir o inferior hierárquico ou subordinado de que ele está numa situação, uma conduta inadequada, ou advertiu de que se ele seguir naquele caminho ele cometerá uma transgressão disciplinar. Isso é uma advertência do poder hierárquico, não é uma punição. É aquele famoso chamar a atenção de outra pessoa, chamá-lo à realidade e orientar ele. Mas isso não tem nada a ver com advertência de punição disciplinar. Agora passando para o próximo, repreensão. Repreensão é a segunda punição, né, no rol de punições. É uma punição um pouco mais severa do que a advertência. Ela deve ser escrita e publicada. Ela não é verbal, diferente da advertência. Mas ela também não restringe a liberdade. Simplesmente é uma punição mais grave que a advertência, e ela é registrada e publicada em boletim para repreender o militar e educá-lo para que ele não cometa esse erro novamente. Agora, a detenção. A detenção é a punição que impede o militar de se ausentar do quartel. O militar, ela priva a liberdade dele, mas o militar ele não fica confinado em quatro paredes. Ele só é impedido de sair dos limites da unidade até terminar a sua punição. O militar ele deve cumprir todos os atos de serviço normalmente. Prisão. A prisão é aquela punição que confina realmente o militar. É importante saber que quando as punições de prisão são executadas, as diversas graduações e postos elas não podem ficar presas no mesmo ambiente. O oficial e o aspirante eles cumprem a punição onde o comandante determinar. Os subtenentes e sargentos eles cumprem no local determinado, denominado, né, prisão de subtenentes e sargentos. E os cadetes, cabos e soldados no local denominado xadrez, observando que o cadete cumpre no xadrez separado do xadrez de cabos e soldados. Eles não podem cumprir no mesmo xadrez não, porque eles são de círculos diferentes, mas a prisão do cadete realmente é no xadrez. As punições disciplinares de restrição de liberdade, elas afetam diretamente o comportamento. Se o comportamento do militar ele cai abaixo do comportamento bom, ele pode ser licenciado ou excluído da bem da disciplina. Então é importante entender como funciona o regulamento disciplinar. E é importante também ter consciência das possíveis punições disciplinares, né? E pautar nossa conduta sempre pelas manifestações essenciais da disciplina. Agora, falando sobre o licenciamento a bem da disciplina, né, nele o militar ele é excluído do serviço ativo, conforme prevê o Estatuto. O militar, para ser licenciado a bem da disciplina, ele é submetido à comissão de revisão disciplinar. E se for julgado culpado das ações, é licenciado a bem da disciplina. Mas por que licenciado e não excluído? O licenciamento a bem da disciplina ele é aplicado aos militares que não têm estabilidade, sem estabilidade, aqueles que têm menos de 10 anos de corporação. Então é retirado das fileiras da corporação sem direito a nada. É a punição mais severa prevista no regulamento disciplinar. Tanto o licenciamento quanto a exclusão. Ambos são punições de desligamento da corporação. Eles só diferem quanto ao militar estável e não estável, e também quanto ao rito para chegar nessa punição. O licenciamento ele passa pelo rito dessa comissão do CRD, e a exclusão ela passa pelo rito do Conselho de Disciplina, mas ambos desligam o militar da corporação. E o CRD ele pode ser instaurado pelo comandante
ou por ordem do governador, do secretário, do comandante-geral, do chefe de Estado-Maior-Geral. A transgressão ela tem que ser uma transgressão grave, ou um conjunto de transgressões que devem indicar que o comportamento do militar é inadequado às fileiras da corporação. Então, se ele vier a tomar várias punições leves, médias e uma ou duas punições graves, o conjunto dessas punições pode levar ele a um comportamento inadequado, mau ou insuficiente, né? E a partir daí ele vai estar passivo a ser submetido ao CRD e licenciamento a bem da disciplina. Exclusão a bem da disciplina. Bom, ela exclui do serviço ativo conforme previsto no Estatuto. Assim como o licenciamento ele desliga o militar da corporação, a exclusão a bem da disciplina também desliga o militar da corporação. A diferença é que essa exclusão, a exclusão a bem da disciplina, ela é aplicada em aspirante oficial e praças com mais de 10 anos de corporação. É a única diferença. E também o rito, né? Que para chegar à exclusão a bem da disciplina é pelo rito do Conselho de Disciplina, não é pelo rito do CRD, previsto aí no decreto 21.515 de 1978. Essa é a diferença. Comportamento de bombeiro militar. O comportamento do bombeiro militar reflete o comportamento do bombeiro dentro e fora do quartel. Mas como assim? Então, as ações que o bombeiro pratica fora do quartel e que refletem administrativamente influenciam também no comportamento. O conjunto de ações que ele comete, tanto dentro quanto fora, refletirá no seu comportamento. E a quem compete classificar ou reclassificar o comportamento do bombeiro? Ao comandante-geral e ao comandante do militar. A essas duas autoridades compete classificar e reclassificar o bombeiro militar. Na corporação existem 5 classificações de comportamento: excepcional, ótimo, bom, insuficiente e mau. 5 classificações. Quando o senhor ou a senhora ingressou na corporação, todos ingressam no comportamento bom. Assim que ingressa na corporação, se ingressa no comportamento bom. E de acordo com os seus comportamentos, suas ações, é reclassificado para melhor ou para pior, podendo melhorar ou piorar o conceito do comportamento. Lembrando que o comportamento ele é primordial para determinar também a aplicação de punições disciplinares, seja punições simples quanto as punições de licenciamento, excluindo a bem da disciplina. Então, o comportamento ele é algo muito importante na carreira. Vamos explicar aqui, basicamente, como funciona a classificação e reclassificação do comportamento. Vamos lá. Lembrando que o militar ele ingressa no comportamento bom, assim que ele entra na corporação, ele está no comportamento bom, então ele permanecerá no comportamento bom se no período de 2 anos, dentro de 2 anos, ele tomar no máximo 2 punições de prisão. Se ele tomar até 2 punições de prisão, não é 2 dias de prisão não, são 2 prisões. 2 sentenças diferentes de prisão. Ele pode tomar uma de 15 e outra de 10, por exemplo. Dentro do período de 2 anos. Ele permanecerá num comportamento bom. Agora, para galgar ao próximo comportamento, né, o ótimo, para ter essa melhoria de comportamento, o militar precisaria passar 4 anos na corporação e dentro desse período ter sofrido no máximo uma detenção. Pode ser uma detenção de 30 dias, não importa. Uma detenção. Agora, para galgar o melhor comportamento da corporação, né, o excepcional, tem que ser 8 anos sem tomar nenhum tipo de punição. Então, 8 anos sem tomar nenhum tipo de punição, nem advertência, nem repreensão, nem detenção, nem prisão. Se passar 8 anos de efetivo serviço sem tomar nenhum tipo de punição, o seu comportamento é excepcional. Esse comportamento ele é para destacar, né, o militar dos demais. Agora, a reclassificação também é o contrário, né? Se a sua disciplina é ruim, se o seu comportamento é ruim, a sua classificação também será ruim. Será reclassificada, né, até para o insuficiente, né, no pior das hipóteses, no mau comportamento, que é o pior comportamento previsto na corporação. Então, se a senhora que entrou no comportamento bom, se no período de 1 ano sofrer
2 prisões, o seu comportamento não é bom, é insuficiente. No período de 1 ano. Se no período de 1 ano, nesse mesmo período, o senhor ou a senhora tomar mais de 2 prisões, 3 ou mais, o seu comportamento é mau. É o pior comportamento previsto no regulamento, né? Então, vamos lá, o seu comportamento é mau. Ele pode melhorar? Pode, se o senhor parar de tomar punição. No slide aqui, para ter uma explicação melhor, nós temos 2 linhas do tempo, né? Uma preta e uma vermelha. Essa linha do tempo preta é a linha do tempo da turma de 2008. A turma de 2008 ela ingressou no comportamento bom. Teoricamente, em 2012, passaria para o comportamento ótimo. E em 2016, passaria para o comportamento excepcional. Entretanto, a linha do tempo abaixo, essa vermelha, nós temos um militar, um exemplo de um militar hipotético, que ele sofreu 2 punições em 2011. Então, em março de 2011, ele recebeu uma punição de detenção, 5 dias de detenção, e em agosto de 2011 ele recebeu outra punição de detenção, 2 dias de detenção. Então, a linha do tempo, ela se modifica, né? Porque ele não consegue mais ir para o comportamento ótimo em 2012, porque ele sofreu 2 punições de detenção, e para chegar no ótimo, só pode ter sofrido uma em 4 anos. Então, já não consegue mais para ela. Então, ele começa ali uma nova linha do tempo, né? A partir do término de agosto de 2011, a partir do término das 2 detenções, o militar ele vai começar uma nova linha do tempo, ali de 2011 a 2015, que se ele passar esse período sem nenhum tipo de punição, né? Se ele completar 4 anos sem tomar mais nenhuma punição, ou no máximo uma detenção, ele passará ao comportamento ótimo. E em 2019, para o comportamento excepcional. Entenderam? Acho que com essa linha do tempo ficou um pouco mais fácil de entender. E aqui também está a equivalência de repreensão, detenção e prisão, né? Duas repreensões, uma detenção, 4, uma prisão, 2 detenções, uma prisão. Direitos e recompensas. O RDC-MERGE, ele apresenta não só as punições, não só o comportamento e nem só as transgressões. Ele traz também algumas recompensas. Então, se seguirmos as manifestações essenciais da disciplina, seremos recompensados de acordo com o critério da autoridade competente. E temos também direitos. Se sofremos uma punição e ficarmos inconformados ou resignados com aquela punição, poderemos, por qualquer entendimento que seja, né, direito do bombeiro militar a interpor recurso contra a punição que lhe for aplicada. Ok? Vamos lá. Em relação aos recursos, artigo 56. Recurso é o direito do bombeiro militar previsto no Estatuto e no próprio regulamento disciplinar, que ele pode interpor recurso, o bombeiro militar ou o seu superior. O superior do bombeiro militar pode interpor um recurso a favor do bombeiro, desde que o próprio superior, né, entenda que ele foi prejudicado, ou que entenda que aquela punição não é válida. Vamos lá. Quais são as espécies de recurso previstas no regulamento disciplinar? Temos 3 espécies de recurso: a reconsideração de ato, a queixa e a representação. O que é a reconsideração de ato? Reconsideração de ato é o requerimento que o bombeiro faz para a autoridade que aplicou a punição. Então, se o comandante aplicou a punição, o senhor ou a senhora entende que aquela punição está equivocada, você vai lá e faz um requerimento para a autoridade reconsiderar e não aplicar mais aquela punição. Esse tipo de recurso tem que ser protocolado em 2 dias úteis. Deve ser encaminhada à autoridade que aplicou a punição através do seu chefe direto. Então, esse tipo de recurso ele é requisito para que o bombeiro militar interponha os demais recursos. Então, se o bombeiro militar não interpor a reconsideração de atos, não é possível interpor a queixa nem a representação. Então, o próximo recurso é a queixa. Queixa é um recurso que o próprio bombeiro ele faz dirigido à autoridade superior
àquela que aplicou a punição. Então vamos dizer assim, o senhor serve no 30º GBM. No 30º GBM, o comandante aplicou uma punição de detenção no senhor de 3 dias. O senhor entra com a reconsideração de ato, o comandante mantém a punição. Aí o senhor tem o direito de interpor a queixa, faz um ofício, uma parte dirigida ao comandante do CBA, que é a autoridade superior àquela que praticou a punição, que aplicou a punição. O senhor faz a queixa, mediante parte do ofício, ao comandante CBA, para tentar modificar aquela punição que foi aplicada no senhor. O prazo para interpor a queixa são 5 dias úteis, depois do resultado da reconsideração de ato. Primeiro interpõe a reconsideração de ato, depois do resultado, até 5 dias úteis para interpor a queixa. Tem que informar a autoridade que aplicou a punição que está interpondo queixa. É obrigatório. O senhor interpõe a queixa lá na autoridade superior e comunica ao seu comandante por escrito que interpôs queixa, recurso da punição disciplinar, ok? Então, queixa é um recurso da punição disciplinar. Representação. Representação é um recurso que é interposto pelo superior do bombeiro, entendeu? Pelo superior do bombeiro. Representação é o recurso que é interposto pelo superior do bombeiro, não é o próprio bombeiro que interpõe. O seu superior, o seu chefe de seção, viu que você recebeu uma punição, ele entende que aquela punição foi injusta, ele faz uma representação para o comandante do CBA, assim como a queixa. Só que a queixa é o próprio bombeiro e a representação é o superior do bombeiro, né? O seu chefe de seção é quem faz. O prazo também são 5 dias e os mesmos requisitos da queixa. A única diferença é essa, que quem interpõe é o superior do bombeiro e não o próprio bombeiro. Recompensas. O RD prevê 2 recompensas, elogios e dispensas, mas não impede que existem outras recompensas em outras normas, mas o RD prevê 2. O elogio ele pode ser individual ou coletivo. Somente vai para o assentamento do bombeiro o elogio individual. O elogio coletivo, não. O elogio individual é aquele que é obtido no desempenho da função. Ou seja, o seu desempenho durante o socorro, o seu desempenho durante o serviço prestado da atividade de bombeiro militar se sobressai, então aquela conduta, quando se sobressai, merece ser reconhecida. O elogio nada mais é que o reconhecimento de uma conduta meritória. Uma conduta que sobressai aos seus pares, que sobressai ao básico do cumprimento do dever. O elogio coletivo ele visa reconhecer uma fração da coletividade. Como é isso? Durante um serviço existem várias guarnições de várias viaturas. Então, uma guarnição específica da SL, do ABS, do ABT, se sobressai sobre as outras. Pratica uma ação que sobressai sobre as demais naquele serviço. Então, essa ação ela merece ser reconhecida, merece um elogio para que toda a unidade entenda que aquela equipe que se formou, aquela fração, se sobressaiu aos seus deveres. Ela não cumpriu apenas o básico, cumpriu mais do que precisava cumprir, e isso merece reconhecimento. Então, o elogio individual, quando você reconhece uma ação meritória de um indivíduo que se sobressai sobre os demais componentes em ações de serviço. Não tem a ver com a capacidade acadêmica, não tem a ver com ações particulares. Tem a ver com as ações de bombeiro militar. E a coletividade é o elogio coletivo. O elogio coletivo é aquela fração que deve ser destacada para que todo o coletivo reconheça que aquela fração se doou mais do que o preciso para exercer as suas funções, sempre no cumprimento da missão de bombeiro militar. Dispensa de serviço. Então, está previsto no RD e também no Estatuto. Não vamos confundir, claro, né, dispensa de serviço por recompensa com dispensa médica. As duas são coisas completamente diferentes, não tem nada a ver uma com a outra. A dispensa de serviço como recompensa é aquela concedida, né, como o nome já diz, em recompensa à atividade do bombeiro militar. Assim como a punição ela vem para repreender uma conduta transgressora, a dispensa por recompensa ela vem para contemplar aquele bombeiro que se pauta dentro das manifestações essenciais da disciplina, que pauta sua conduta dentro da disciplina. Então esse bombeiro ele merece ser recompensado. Então ele pode ser dispensado do serviço, total ou parcialmente.
A dispensa total, ela afasta o bombeiro totalmente do serviço. Ele pode ficar em casa, ele não cumpre atividade nenhuma do serviço. Simplesmente ele vai folgar com essa dispensa. Podem ser concedidas 16 dispensas totais do serviço ao ano. Cada ano a autoridade pode conceder 16 e no máximo 8 dispensas por vez. Então, no final do ano, você pode haver no máximo 16 dispensas por recompensa totais. A dispensa para tratamento de saúde é concedida pelo médico, para que o militar evite praticar qualquer atividade que vai prejudicar a saúde. Não tem nada a ver com esse tipo de recompensa. Na dispensa por recompensa, o militar está saudável. Ele recebe a dispensa por recompensa pelos bons serviços prestados. E a dispensa parcial é aquela dispensa que evita que o bombeiro militar pratique determinada atividade. Então, por exemplo, durante o serviço de 24 horas, o comandante concede uma dispensa parcial a um determinado subtenente para que ele não precise cumprir o horário da guarda. Ele ficará somente no socorro. Então, ele está dispensado parcialmente das atividades. Vai cumprir o serviço, mas não vai cumprir quarto de hora da guarda. Somente o serviço normal de socorro. Isso é uma dispensa parcial do serviço, por recompensa, pelos bons serviços prestados. Dispensa do pernoite e revista de recolher. Essa dispensa ela é concedida somente aos alunos nos centros de formação. O senhor e a senhora é obrigado a cumprir pernoite e revista de recolher. Então a autoridade ela concede, é uma concessão aos alunos do pernoite e da revista de recolher, como recompensa pelo bom desempenho ou pelo sistema de ensino, não importa o motivo, é uma recompensa para os alunos. Vamos lá, então. Procedimento e processo. Nessa parte, vamos aprender a diferença entre procedimento e processo, para que os senhores não confundam no decorrer da vida profissional. O procedimento, ele é inquisitivo, ele busca informações. O inquérito policial militar e a sindicância são os principais procedimentos investigativos na corporação. Existem outros? Existem. Por exemplo, o ISO é um exemplo. Mas os principais são o inquérito policial militar e a sindicância. Via de regra, ele não tem ampla defesa e contraditório. Ou, se tiver, ela é bem básica, bem limitada, porque o foco dele é buscar informações. Contudo, ele não gera nenhum efeito jurídico na vida do militar. Somente após a ampla defesa e contraditório dentro de um processo, né, seja judicial, seja administrativo. Então, vamos lá. Agora, já começamos até pulou um pouquinho, né? O processo. O processo, ele necessariamente, ele precisa de ampla defesa e contraditório. O processo administrativo, ele tem uma finalidade, a prática do ato administrativo. Então, no processo, tanto a administração quanto o administrado podem se manifestar, eles podem falar, ok? O objetivo do processo é a prática do ato administrativo, não é buscar informações, é a prática de um ato administrativo. Vamos então aprender o conceito de inquérito policial militar. Vamos lá. O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato que, nos termos legais, configure crime militar e de sua autoria. Tem o caráter de instrução provisória, cuja finalidade precípua é administrar elementos necessários à propositura de ação penal. Esse conceito é o que está descrito no Código de Processo Penal Militar. Eu só copiei e colei. O que isso significa? O que é o IPM? Vamos tentar botar de uma forma um pouco mais didática. No Brasil, a estrutura judicial ela funciona assim. Existe um juiz que julga os crimes. Esse juiz ele não investiga, ele não se move, ele não se mexe, ele fica lá parado. Ele só julga aquilo que lhe é apresentado, se alguém levar um crime para ele. Vamos dizer que um subtenente cometeu um crime. Ele é preso. Aí o juiz vai analisar as provas e vai julgar. Vai dizer se é culpado ou não. Mas se ninguém levar o crime, a conduta para o juiz, ele não pode nunca prender o subtenente. Ele não pode nunca julgar o subtenente. Ele tem que ficar inerte. É assim que funciona o sistema judiciário no Brasil. E quem que leva essas informações para ele?
Quem que leva essas informações para o judiciário? O Ministério Público. A função do promotor, que representa o Ministério Público, é levar as informações de quem cometeu o crime, onde foi, como foi, para o juiz. Chegar no ouvido do juiz e falar: ó, juiz, o subtenente roubou gasolina no dia 5, ele foi lá na bomba de gasolina, encheu 2 galões de gasolina e botou no carro dele. Ele roubou a gasolina do quartel, prende ele. E essa é a função do promotor, né? Ele recebe o salário dele para isso, para levar essas informações até o juiz e pedir que o juiz condene o culpado do crime militar ou crime comum, né? Dependendo se for um promotor militar ou promotor comum. Basicamente é isso. E o que isso tem a ver com o inquérito policial militar? Tem a ver o seguinte: como é que o promotor vai levar essas informações até o juiz? Ele precisa saber quem que foi que cometeu o crime, como foi que aconteceu o crime, onde foi, quando foi. Ele precisa levar essas informações até o juiz, para o juiz ter certeza se aquela pessoa cometeu o crime ou não, e se aquela conduta é um crime ou não também. Como se levanta essas questões? Através do inquérito policial militar. O inquérito policial militar, ele é para levantar as informações de um possível crime, para saber quem cometeu o crime, como foi cometido, onde, quando. Para isso que serve o inquérito policial militar. Ele é um procedimento investigativo. Então, o IPM, ele pune? Não. O IPM, ele condena alguém? Não. O IPM, ele levanta informações que serão levadas ao juiz. E esse juiz é quem condena. Então, o IPM, ele pune? Não. As informações do IPM podem ser levadas a um coronel para ele poder instaurar o processo administrativo disciplinar? Pode. O IPM, ele pode levar essas informações até o coronel e o coronel, ele vai lá e instaura o PAD. O PAD pune, não o IPM. O IPM, ele só levanta as informações sobre um possível crime. O IPM, ele não pune e nem condena. Ele só levanta as informações e leva até a autoridade que tem competência para julgar se vai punir ou não, se vai condenar ou não. Esse é o conceito de IPM. Para isso que ele serve. Sindicância também é um processo administrativo, um dos processos mais famosos no CBMERG. São os mais utilizados, né? A sindicância e o IPM. Agora vamos para o conceito, né? A sindicância é o procedimento formal por escrito para apuração sumária dos fatos de interesse da administração militar ou de situações que envolvam direitos quando julgada necessária pela autoridade competente. Então, a sindicância, ela é só para apurar a transgressão disciplinar? Não. Qualquer tipo de informação relevante para a administração militar pode ser instalada uma sindicância. Pode ser instalada uma sindicância, por exemplo, para saber se um militar morreu em serviço. Porque não adianta simplesmente falar: não, pode dar a pessoa para a viúva aí porque o colega morreu trabalhando comigo naquele dia. É assim que funciona? Não. Precisa ter uma sindicância para registrar se o militar estava realmente de serviço quando faleceu, para poder dar o direito à viúva das pensões especiais. Então, a sindicância é para apurar qualquer tipo de informação que a administração militar precise. Comumente, ela é utilizada para apurar transgressões disciplinares, mas pode ser para qualquer tipo de informação. Essa é a natureza da sindicância, é para isso que ela serve. A sindicância no CBMERG, ela pune? Não. Na corporação, somente é utilizada a sindicância investigativa. Ela investiga e levanta informação. Se ela indicar transgressão, vai ser instaurado um novo PAD para que o bombeiro exerça o direito de defesa, né, ampla defesa contraditória, e possa ser justificado ou punido a conduta. Né? Mas só a sindicância pune? Não. A sindicância justifica alguma coisa? Não. Ela só serve para levantar informação pertinente para a administração militar. Então, no CBMERG, as orientações e as normas sobre as sindicâncias, elas estão previstas na nota 1666 de 2018. Essa é a nota que regula a sindicância. Né? Para ser sindicante, tem que, no mínimo, ser um subtenente bombeiro militar. Sindicância, então, resumindo, sindicância para levantar informação pertinente à administração militar. O IPM para investigar crime. Os dois são procedimentos investigativos.
O IPM investiga crime e a sindicância investiga informação importante para a administração militar. Senhores, esse último slide, bem curtinho, é só um adendo só para vocês entenderem aqui para que servem os tribunais de honra e a quem é aplicado, né? Se é oficial, praça, estável ou não. Então, na corporação, nós temos os tribunais de honra. Tribunais de honra para os oficiais, para as praças estáveis e as praças não estáveis. Os oficiais, eles quando submetidos a tribunais de honra, eles são submetidos ao Conselho de Justificação, que é previsto nessa lei aqui, 427, de 10 de junho de 81. Somente os oficiais são submetidos ao Conselho de Justificação. O Conselho de Justificação, ele é híbrido, ele começa administrativo, ele é julgado por um colegiado administrativo, ao término, se o oficial for considerado culpado, ele vai para um colegiado judicial. E ele só tem validade depois que o colegiado judicial profere a decisão. Então, é um tribunal de honra híbrido, ok? O Conselho de Disciplina, previsto no Decreto 2.155, de 13 de outubro de 78, ele é aplicado às praças com estabilidade assegurada, ou seja, aquelas praças que têm mais de 10 anos na corporação. Sendo assim, se ela tiver que ser submetida ao Tribunal de Honra, será submetida ao Conselho de Disciplina. Ele não é híbrido, ele é um conselho administrativo formado por 3 oficiais, com o presidente no mínimo sendo um capitão, e ele vai julgar a capacidade da praça, né? Se ela é culpada ou não, se vai permanecer ou não, tá, na corporação. E o conselho ele é competente para indicar, né? Ele na verdade ele não é para aplicar a exclusão da disciplina, ele vai indicar e quem aplica a punição é o comandante geral. E a comissão de revisão disciplinar ela está prevista na resolução SEDEC 108 de 20 de dezembro de 2017. A comissão de revisão disciplinar ela é aplicada quando a praça tem menos de 10 anos na corporação, então deve ser submetida ao Tribunal de Honra. Se ela tiver menos de 10 anos, será a comissão de revisão disciplinar. Então, esse adendo aqui foi só para explicar a diferença entre esses três. Espero que os senhores adquiram conhecimento, né, tenham conseguido pegar um pouco sobre o regulamento. Peço desculpas aqui por qualquer eventual falha ou equívoco no decorrer das aulas. Esse conhecimento aqui é o conhecimento que eu achei que fosse o básico e que também fosse somar na carreira dos senhores aí. Conforme vocês forem progredindo na carreira, tem outras coisas que podem ser vistas no regulamento, mas para agora acredito que seja suficiente. E é isso então, senhores. Bons estudos, bom curso.